Continuando então a análise do nosso código-fonte, agora a gente já vai começar a análise do nosso serviço, nossa classe de serviço. E nessa classe de serviço a gente vai analisar primeiro os serviços relativos ao tipo de documento, né? Esses serviços então estão relacionados com esta tabela, tipo de documento, ok? E com os dados que são armazenados nela, né? Antes de falar dos serviços, a gente vai dar uma olhada aqui então na nossa interface, que todo serviço, nessa forma de implementação do WCF, a gente precisa de uma interface. Essa interface, assim como essas classes de dados, de entidades, também tem algumas anotações, né? Então essas anotações são as anotações que fazem com que o framework.NET reconheça essa interface e reconheça as classes que implementam essa interface como classes que estão fornecendo serviços e operações, ok? Então por esse motivo a gente utiliza essa anotação para referenciar um contrato de serviço, e estas anotações aqui para referenciar operações que esse serviço vai oferecer. Essas operações e esses serviços são realizados sobre objetos, sobre dados, né? E esses dados então são mapeados por meio dos contratos de dados e dos membros de dados. Muito bem. Isso daí eu falo, no vídeo complementar de cadastros eu mostro com mais detalhes, né? Mas quando a gente cria um projeto nessa ideia, né, o Visual Web Developer, do tipo serviço, né, do tipo WCF Service, ele automaticamente já inclui as referências e já nos permite adicionar estes elementos, tá ok? Bom, continuando então, nós temos então nossa interface de serviço, e aqui a gente tem diversos métodos do serviço Jet Service que vão ser oferecidos, né? Vão estar disponíveis. Em relação ao documento, ao tipo de documento, nós temos esses 4 serviços que são as operações básicas, né? A gente tem inclusão, exclusão, atualização e listagem, seleção de tipos de documento. A implementação destes métodos aqui é realizada no nosso serviço, no nosso Jet Service, nessa classe aqui, que implementa a interface, né? E aqui nós temos os 4 métodos. Tá, ok? Vamos analisar então o primeiro método, que é o save tipo de documento. Esse método então que vai ser oferecido como um serviço. Antes, deixa eu executar a aplicação. Quando a gente então faz aquela marcação na interface, e quando eu digo ele está disponível como um serviço, é isso aqui o que ocorre, né? Um método fica disponível como um serviço que pode ser chamado pela internet, né? Ok? Muito bem, então. Voltando. Então, o primeiro serviço que a gente vai observar, a primeira operação é o inclusão de tipo de documento, onde esse método demanda este parâmetro, que é um tipo de documento DTO, lembrando que esse DTO está mapeado por um arquivo HBM. Nesse momento, então, eu vou obter uma sessão do meu NHibernate Helper por meio da minha Session Factory e vou abrir esta sessão. Vou ter uma interface também, interface IDAL, que eu já falei em uma lição anterior, que ela é genérica, e nesse caso eu estou instanciando para a minha entidade tipo de documento DTO. Então eu vou ter um tipo de documento DAO e vou instanciar minha classe NHibernate DAO para a minha entidade tipo de documento DTO, passando a session que eu abri aqui em cima. Neste DAO, então, eu vou chamar o método save, passando o tipo de documento que veio como parâmetro. Na sequência eu dou um session.flush e aí então eu retorno o resultado
dessa inclusão, desse save, que é um resultado padrão para o meu NHibernate down, né? Observe aqui, e retorna resultado 0 se tiver tudo ok. Então esse aqui é o método de save, inclusão de tipo de documento, método de atualização de tipo de documento, muito parecido. Ele demanda um parâmetro na entrada, obtém uma seção, instancia um DAO de tipo de documento, um DAO genérico. Para esse DAO genérico, chama o método update, passando o tipo de documento. Esse DAO aqui ele vai ser chamado em todas as operações básicas com banco de dados. Então, uma vez que eu chamei o update, na sequência eu chamo o session.flush, que é para realmente, de fato, persistir no banco de dados. E, por fim, eu retorno o resultado que veio da chamada do meu método update. O método delete tipo de documento, mesma coisa. Só que, mesma coisa, eu começo recebendo um tipo de documento, solicito uma nova sessão aberta para o Hibernate, instancio o meu DAO de tipo de documento, ok? Passando essa sessão, executo a exclusão, passando o objeto que veio de entrada, e aí o resultado eu retorno na saída. Antes, porém, eu chamo um session.flush para finalizar. Por fim, então, eu tenho o select, também um método que select tipo de documento, é um método que recebe um tipo de documento como parâmetro. Os demais procedimentos são muito parecidos. A obtenção de uma sessão por meio do meu NHibernate helper. Na sequência, eu instancio um objeto do tipo interface DAO do tipo de documento DTO. Aqui está a instanciação, da mesma forma que fomos anteriores. E chamo o select passando o meu objeto tipo de documento. Esse select, então, que vai executar um select. Este select aqui, o código que eu já expliquei em uma lição anterior. Então, em relação às operações que são realizadas para a nossa classe tipo de documento DTO, pelo nosso serviço, vão ser essas 4 operações aqui. Tá ok? Então era isso. As operações estão definidas aqui na minha classe getService, né? Então, depois nós temos as operações que são realizadas sobre os documentos propriamente ditos. Então era isto por enquanto. Até a próxima.